que uma das maiores dificuldades na nossa vida cristã é entender que o problema não está no ato que a gente faz, mas na intenção que a gente tem. Não é de achar que o problema é a consumação do pecado em si, mas o desejo, a intenção de fazer o pecado. Acho que a gente precisa entender que o problema está mais entranhado em nós. O problema é mais o seu coração do que as suas atitudes. Sabe, o desejo pelo fazer o mal e o fascínio pelo aquilo que traz o prazer. Ainda que isso não agrade a Deus, nos agrada. Ou pelo menos parece nos agradar em primeira instância. O que eu estou querendo dizer é que as nossas ações não são um problema. Pelo menos não um problema principal, mas uma consequência dele. O problema principal está mais internamente na gente, está mais dentro. O que o nosso coração tem desejado? O problema está em vivermos com um coração sujo e pecaminoso. Por mais que não façamos o mal, desejamos ele a todo instante. Isso me faz lembrar muito do Sermão da Montanha, onde Jesus ele pega as leis e ele começa a dar uma nova interpretação para essas leis. Não que seja nova, mas a real interpretação das leis. E é interessante os ensinos que Jesus deixa para a gente. Jesus fala que não é apenas matar uma pessoa e você estará cometendo pecado, mas é que se você tiver o ódio dentro do coração, meu irmão, você já pecou. É como se você já tivesse assassinado aquela pessoa dentro de si. Ou o pecado do adultério, onde as pessoas imaginavam que o adultério era se deitar com outra mulher, era ter relações com outra mulher. Mas Jesus diz que aquele que olhar para uma mulher e já desejá-la dentro do seu coração, já cometeu pecado. O que Jesus estava querendo dizer com tudo isso é que o problema não é a consumação do pecado. Porque, na verdade, quando você pratica um ato pecaminoso, aquilo dali é uma consequência de algo que já estava dentro de você. De uma vontade, de um desejo, de uma intenção que nasceu no seu coração. Jesus está falando que o problema vai muito mais além do que o ato, porque ele nasce dentro de você. E com base nisso, eu queria te chamar para uma reflexão. Eu separei aqui alguns versículos, eu queria ler com você, e para que a gente pudesse entender o como o nosso coração é sujo e como a gente precisa colocar esse coração diante de Deus, para que ele possa dar uma nova vida, novos sentimentos, novas intenções, novas paixões para esse nosso coração. Olha que interessante o que diz Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Eu acho que uma grande frase motivacional que muitos já devem ter escutado falar é: confie no seu coração, vá fundo nos desejos que tem nele. Só que quando você vai ler a Bíblia, não tem isso de confiar no seu coração. Não tem isso de seguir os desejos que você tem. Sabe por quê? Porque os seus desejos são maus. Porque o mal está entranhado em você. Porque o seu desejo é pecaminoso e o seu coração é impuro. Os nossos desejos, as nossas intenções são permeadas pelo pecado, desde quando Adão escolheu se rebelar contra Deus. Os nossos desejos, os nossos anseios, eles não são coisas tão boas. Eu já conversei com algumas pessoas, e algumas pessoas dizem que ser cristão não é ter liberdade, porque você não pode fazer o que você quer, né? Você está morrendo de vontade para fazer uma coisa e você nega aquela vontade para seguir a vontade de Deus. E é interessante isso, porque as pessoas têm um pensamento de que a liberdade é fazer o que se quer e não escolher o que se quer fazer. Eu acho que a verdadeira liberdade está em Cristo, porque quando eu estou nele, os meus desejos não me dominam. O primeiro ponto aqui para a gente entender é que as nossas intenções, os nossos desejos, eles são pecaminosos, meu irmão. E se você tem desejado algo e você tem renunciado isso para viver o reino de Deus, que bênção é isso? Você está negando a si mesmo, você está negando as suas vontades por amor a Deus. Esse é o primeiro ponto, é entender que nós somos um ser humano caído, que nós somos um ser humano que depende da graça de Deus. E olhando para o seu coração hoje, o que é que ele tem ansiado? Será que ele tem ansiado as coisas de Deus ou as coisas do mundo? Olha que coisa interessante também, o que Jesus fala nesse Sermão do Monte, em Mateus 5:8. Diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Então o que a gente precisa é pedir a Deus que limpe esse nosso coração impuro. E tem um salmo muito interessante de Davi,
que ele fala justamente sobre isso. Salmo 51. Leia a partir do verso 7 aí. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então olha que interessante. Davi aqui pede para que Deus limpe-o com hisopo. Você pode perguntar para mim o que é hisopo, né? Hisopo é uma planta que ela era usada em alguns rituais naquele tempo. Lembra naquele episódio na Bíblia onde o sangue do cordeiro precisava ser passado nos umbrais da porta? Pronto, para passar esse sangue eles usaram um hisopo. Eles pegavam o hisopo, molhavam no sangue do cordeiro e passavam nos umbrais da porta. Interessante essa tipificação. Para uma verdadeira purificação é preciso o sacrifício. E o sacrifício do cordeiro já foi feito no nosso lugar. Jesus Cristo morreu por mim e por você. E através do sacrifício dele é que somos purificados. Quando Davi usa essa palavra hisopo, ele está querendo justamente lembrar desse episódio. Lembrar do sacrifício de Cristo. Lembrar que esse sacrifício é o que purifica ele. E seguindo no Salmo 51, se você ler no versículo 10, tem uma coisa muito interessante aqui que Davi fala. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso aqui que Davi pede a Deus é uma coisa muito poderosa. Davi pede para que Deus crie um novo coração. E no hebraico existem duas palavras para a palavra criar. Para o português a gente traduz como criar, mas para o hebraico existem essas duas palavras, que significam duas coisas diferentes. A primeira forma de falar criar em hebraico é assar, que é basicamente você criar algo a partir de algo já existente. Luiz, como assim? Explica isso porque ficou muito confuso. Por exemplo, olha essa camisa aqui que eu estou usando. É uma camisa legal, né? Só que essa camisa ela não foi criada do nada. Não sei se você sabe disso. Mas para ela existir, foi preciso um material já existente. O algodão, por exemplo. Então tudo que a humanidade cria, ela vem de algo já existente. O meu celular, por exemplo, que eu estou usando agora, ele não foi criado do nada. Tem várias peças e o encaixe dessas peças faz com que se torne o meu celular. E essas peças elas foram desenvolvidas com materiais que já existiam na vida real. Certo? Mas por que eu estou falando isso tudo? Porque a segunda palavra ela é diferente dessa primeira. A segunda palavra é barar. E essa palavra barar, ela só é usada para Deus. Porque é criar a partir do absoluto zero. Sabe quando você lê lá em Gênesis 1, que diz que Deus criou os céus e a terra? A palavra usada ali no hebraico é barar. Porque significa que Deus criou os céus e a terra a partir do nada. Deus não tinha uma matéria antes para que a partir daquela matéria ele formasse algo. Porque Deus, sendo onipotente, criou os céus e a terra a partir do nada. E quando a gente vai ler Salmos 51:10, adivinha qual é a palavra que Davi está usando? Ele está usando a palavra barar, que é criar a partir de nada, do zero. Então o que Davi está falando aqui não é Deus renova o meu coração. Ele não está falando Deus restitui o meu coração. Ele está falando Deus cria um coração em mim do absoluto zero. Cria um coração em mim que não é enganoso como esse que eu tenho, que não é pecaminoso e cheio do mal, mas cria um coração em mim que tenha o teu espírito, que tenha as coisas que te agradem, que tenha as coisas que desejem o que tu deseja. Sabe, nosso coração ele precisa ser mudado, ele precisa ser criado do zero. A gente precisa pedir isso mais a Deus, que Deus crie um coração do zero em nós. Crie um coração que não deseja as coisas do mal. Crie um coração que esteja mais alinhado com a vontade dele e não com a nossa. E que essa seja a nossa oração diante de Deus. De pedir um coração que agrade ele. De se colocar diante de Deus e com seu coração quebrantado, contrito. Peça a ele um coração novo. Precisamos de um coração que não arda em ódio, mas que arda em amor. Precisamos de um coração que não seja lascivo, desejando os pecados sexuais, desejando as pessoas, desejando ter relações, mas uma pessoa que deseje a comunhão, um coração que deseje o bem do próximo acima de tudo. Cria em mim, ó Deus, um coração novo e cria do zero.
Porque esse aqui não presta para nada. Esse aqui é enganoso, esse aqui é pecaminoso. Cria um Deus que seja de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu desejo, de acordo com as suas intenções. Deus te abençoe. Muito obrigado por assistir o vídeo e até mais.